Olá, povo de Deus, domingo 26 de fevereiro de 2023. É o primeiro domingo da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 2, 7 a 9, 3, de 1 a 7, Romanos 5, de 12 a 19 e Mateus 4, de 1 a 11. Temos no livro do Gênesis duas narrativas para a criação. Uma mais antiga, de tradição javista, que compreende o trecho 2, de 4b a 3 até 24, que é o texto de hoje. E outra, de tradição sacerdotal, que é de 1 a 2, 4a. É importante sabermos que a criação tem duas narrativas para evitarmos conclusões apressadas. Por outro lado, é bom levarmos em conta que o autor desses textos não tinha a intenção de relatar um fato histórico, mas destacar a presença de Deus na vida humana e a recusa que as pessoas fazem ao seu projeto. Numa visão fundamentalista, alega-se que pela mulher o mal entrou no mundo, deixando entrever que o homem foi ludibriado pela companheira. Um outro defeito na interpretação desse texto é o de dizer que Deus queria que os seres humanos permanecessem sem o conhecimento, proibindo-lhes de comer do fruto da árvore que lhe abriria os olhos. Sem contar no absurdo de se levar ao pé da letra o bate-papo da mulher com a serpente e de se associar o primeiro pecado com a dimensão da sexualidade. Por tudo isso, precisamos ler com cuidado as duas narrativas da criação para aproximarmos-nos do que realmente queria dizer o autor sagrado. O jardim do Éden está mais no futuro que no passado. É bastante comum idealizarmos o passado dizendo que ele era muito melhor que o momento presente. Assim, o povo de Deus, ao relatar seus sonhos, retroprojetava imagens paradisíacas sobre o contexto em que Deus nos criou. A partir da situação presente de falta de água, de frutos e de paz, o texto de hoje afirma que não foi assim que Deus desenhou o seu projeto para nós. O mistério do mal, por mais que se explique, por mais que se escreva, não conseguimos convencer muito os incrédulos sobre a origem do mal. Deus fez tudo bem e perfeito, mas o ser humano, na ganância de querer ter os mesmos poderes de Deus e ter autonomia para decidir entre o bem e o mal, acabou por atrair coisas ruins por meio de opções falsas. Deus apenas respeitou e respeita nossas opções até as últimas consequências. Assim é que o autor sagrado se expressa ao dizer que o primeiro casal quis comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Almejar a liberdade é coisa boa, mas nos deixa nus diante de nossas escolhas. Prescindir de Deus para tomar decisões nunca foi uma boa opção. Romanos 5, de 12 a 19, onde o pecado abundou, a graça superabundou. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, trabalha um tema que lhe é muito caro, a eficácia da graça divina. Na verdade, Paulo diz que pela graça de Deus somos mais que vencedores, ou seja, superamos a dimensão do pecado que um dia tentou tornar ambíguo o projeto do Pai. Porém, por mais que o pecado seja grande, nunca se pode compará-lo com a graça de Deus. Essa é sem limites. Quem nos revelou o tamanho, a extensão, a profundidade e a largura da graça divina foi Jesus, por meio de sua encarnação e obediência ao projeto do Pai.
Jesus, ao vencer as tentações, venceu também o império do mal que um dia passou a reinar no mundo. Assim, ainda que vivamos mergulhados na ambiguidade do bem e do mal, temos a certeza de que Jesus conquistou para todos o acesso à graça de Deus. Mateus 4, de 1 a 11, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias, 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. A narrativa de Mateus nos sugere que Jesus, antes de dar início real à sua missão, foi colocado à prova. Será que ele estava preparado para vencer os obstáculos que seriam postos à frente do projeto de salvação lhe confiado pelo Pai? A leitura é profundamente simbólica, envolvendo deserto, jejum, o número 40, o diabo, os anjos e inúmeras referências bíblicas. Na cosmovisão bíblica, a montanha é onde Deus se manifesta. O fundo do mar e as partes inferiores são lugares próprios das forças do mal. O deserto é como que um lugar neutro, onde se forjam os projetos para o bem ou para o mal. O povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, articulando o projeto de ocupação da terra prometida. Agora Jesus permanece 40 dias no deserto, forjando as linhas mestras de sua missão. É preciso vencer as tentações, das soluções mágicas, do prestígio e do poder. As 3 tentações de Jesus nos sugerem um desvirtuamento de sua missão. A primeira provoca Jesus a colocar as soluções fáceis, mágicas, como programa de ação. Nada de levar o povo à partilha, mas sim ao paternalismo de um pão para o qual não fez nenhum esforço. É comum nos depararmos com inúmeros messias falsos, prometendo pão de graça e farto, sem nenhum embasamento na realidade. Jesus recusa essa via, pois quer contar com as pessoas na busca de soluções. A segunda tentação é a que arrasta o ser humano para a busca de prestígio. A vida pautada pela busca de influências. Vida vazia de sentido, pois é a maneira de viver segundo a estética, sem se importar com a ética. Vida de rótulo, de aparências, de palco e de show. Jesus não queria nada disso. Optou até pelo silêncio e vida oculta. A terceira nos lembra a tentação do poder, do domínio. Essa tentação está embutida no mais profundo do ser humano. Cada um, na sua esfera, tem sede pelo poder.
Pior mesmo é quem ignora o poder que tem, pois muitas vezes se serve dele, geralmente de maneira irracional. Pais e filhos, patrões e empregados, homem e mulher, adultos e crianças, professores e alunos, padres e fiéis, cada qual tem a sua parcela de poder. Jesus recusa o caminho do poder pelo poder e opta pela obediência ao projeto do Pai, onde poder é serviço, é lavar os pés uns dos outros. E nesta quaresma somos convidados a colocar as mãos e os pés a serviço da missão de matar a fome de nossos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer, nos diz Jesus. A fome no nosso país não é só uma questão de estatísticas, onde há uma só pessoa passando fome já é o suficiente para nos mobilizarmos no sentido da partilha. Continuemos com nossos propósitos de uma santa quaresma, praticando a caridade, intensificando nossa vida de oração e fazendo jejum de tudo que nos impede de uma vida mais próxima de Deus e mais fraterna entre nós. Um beijo no seu coração.